Exemplo de número 3 sobre equação do estado dos gases. A questão fala o seguinte: numa tubulação escoa hidrogênio, fornecer um valor K aqui, um R. Numa seção 1, tem uma pressão aí de 3 vezes 10 a quinta Nm por metro quadrado. Ele diz que essa pressão é absoluta. E tem uma temperatura aí de 30 graus Celsius. Ao longo da tubulação, a temperatura mantém-se constante. Se a temperatura mantém-se constante, isso é um sistema o quê? Isotérmico. Vimos isso na aula. Se você não lembra, tente rever a aula. Isotérmico. Temperatura constante. Ou seja, não tem variação de temperatura. E pergunta: qual é a massa específica do gás na seção 2? Qual é a massa específica do gás na seção 2 em que P2, ou seja, pressão em 2, é 1,5 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, e essa pressão é uma pressão absoluta. O que ele quer dizer nessa questão? Primeiramente, o que ele quer, né? Que é a massa específica quando ocorre uma mudança aí de estado, uma mudança de temperatura, certo? Nessa ocasião aí, eu tenho um tubo aqui, e nesse tubo eu tenho um ponto que eu vou chamar de 1, que vai ser esse ponto, ponto 1, esse ponto que eu vou chamar de 2, ponto 2. Ele diz que no ponto 1 eu tenho essa pressão, tenho essa temperatura, e ao longo da tubulação a temperatura mantém-se constante. Daí eu tirei a informação que o sistema é isotérmico. Temperatura constante, não tem variação de temperatura. E ele pergunta qual é a massa específica do gás na seção 2, certo? Na seção 2, que no caso é esse ponto 2 aqui, e fornece a pressão no ponto 2. Basta usar a equação para o caso especial isotérmico, que a equação é o seguinte, que é pressão em 1 dividido por massa específica de 1, que é igual a pressão em 2 dividido por massa específica de 2. O que eu quero? Eu quero a massa específica em 2. Então eu tenho que isolar esse termo. Se eu isolar esse termo, matematicamente eu tenho o seguinte, que massa específica em 2 é igual a pressão em 2 sobre pressão em 1, que multiplica a massa específica de 1. Agora vamos ver se eu tenho todas as informações necessárias para calcular isto. Pressão em 2 eu tenho, que é 1,5 vezes 10 a quinta. Pressão em 1 eu tenho, que é 3 vezes 10 a quinta. Massa específica de 1, deixa eu ver se eu tenho. Eu não tenho, certo? Eu não tenho. Eu preciso achar a massa específica de 1. Então vamos achar a massa específica de 1. Para achar a massa específica em um ponto só, vamos utilizar a primeira equação, que é massa específica igual a pressão dividido por R vezes T. Por R vezes T. Então, pressão aqui, que vai ser pressão em 1, ele forneceu com o valor de 3 vezes 10 a quinta. O R ele forneceu aí 4.122, que multiplica a temperatura em 1. Temperatura em 1, deixa eu verificar aqui, 30 graus Celsius. Temperatura em 1, então vai ficar 30 mais 2 é 3, convertendo para Kelvin. Logo a massa específica em 1 vai ter um valor aí de 0,24. Sabemos que a unidade de massa específica é kg por metro cúbico. Ou seja, já tenho todas as informações agora para achar a massa específica em 2. Logo, a minha massa específica em 2 vai ser igual à pressão em 2. Quem vai ser a pressão em 2? Vai ser 1,5 que ele forneceu. 1,5 vezes 10 a quinta. Dividido pela pressão em 1, que tem um valor aí de 3 vezes 10 a quinta, que ele também forneceu. Vezes a massa específica de 1, de 0,24. Esse termo eu posso eliminar com esse termo.
E calculando isto aqui, eu chego no valor de 0,12 kg por metro cúbico.